Muitas pessoas conhecem o Valdir pai do Nicolas, que sempre passa os valores para ele, sempre posta uns vídeos engraçados, posta alguns vídeos com ele na internet. E essas pessoas uma vez começou a perguntar para mim como que era o Valdir como filho. Valdir, como que você era como filho? E dizem que geralmente quando você é um bom filho, você tende a se tornar um bom pai, uma boa mãe, né? Não sei se isso é uma regra, mas eu falo por mim, né? Isso fez toda a diferença para mim, sim. Então eu decidi fazer esse vídeo, falar como que era o Valdir filho, como que eu tratava a minha mãe, como que era minha mãe comigo, como que foi essa trajetória até o tempo que ela esteve comigo. Daqui a uns dias vai ser o Dia das Mães, então eu peguei esse gancho e falei, poxa, vou fazer esse vídeo aí, até para passar alguma coisa aí para quem é mãe, para quem é filho. Nós viemos para São Paulo no final dos anos 80, minha mãe, meu pai, mais 5 filhos. Minha mãe e meu pai nunca se deram bem, tiveram 5 filhos, imagina se tivesse dado certo. A minha mãe, ela tinha um gosto musical muito apurado. Ela tinha um caderninho de música, então ela ouvia na época Rádio Cidade, Nativa, e ela adorava KLB, Joana, Roberto Carlos. Toda música que saía, ela escrevia. Passava na rádio um pedaço, ela escrevia um trecho da música para poder aprender a cantar ela inteira depois, para poder cantar sozinha. Então minha vida da minha mãe era basicamente essa: cuidar dos filhos, trabalhar em casa de família, ouvir música, ela adorava música. Ela era uma pessoa muito cristã, ela ia muito à igreja, mas ela também gostava de estar reunido com a família. Ela gostava de estar aí na casa dos parentes, domingo. Ela gostava de ir no parque de Ibirapuera. Ela era uma pessoa muito interativa e muito independente. Ela nunca esperou nada por ninguém. Ela sabia que não tinha por que esperar, nem por quem esperar. Então ela ia atrás de tudo. Eu tenho muito orgulho dela. Meu relacionamento com ela e dos outros meninos era básico, filho. Era o seguinte: fez errado, couro come. Fez certo? Ah, beleza, tá legal. Não era esse negócio de, ai filhinho, vem cá meu menininho, move. Isso aí não existia, velho. Na época não tinha isso. Só que ela era uma pessoa amorosa. Na minha opinião é diferente de carinhosa, tá? Ela era uma pessoa amorosa, ela amava os filhos de uma forma que é indiscutível. Ela dava prioridade para os filhos dela. Eu me lembro de uma cena muito linda, assim, que eu ficava secando a louça. E aí ela lavava a louça assim, e quando eu olhava, chegava perto dela, ela tava cochichando alguma coisa. Eu falava, oxe, minha mãe tá falando sozinha? Ela ficava orando, ela ficava rezando, e sempre que eu percebia, ela estava rezando pelos filhos dela. Que a gente já acordou de madrugada várias vezes, ela saía pra trabalhar às 5 da manhã. E assim, você tá deitado e a gente acordava, se olhava, quando a gente olhava, tá aquele vulto assim, em pé. Minha mãe em pé. Éramos em 4 na beliche, a minha irmã dormia com ela. Então ficava as dois beliches, e ela ficava assim. Ela colocava a mão entre nós assim, ó, de longe, e ela fazia a oração dela para nós, sem a gente perceber. Eu até arrepio para falar. Isso é uma coisa que marca muito. Eu acho isso lindo. Então minha mãe, ela era essa pessoa, batalhadora, guerreira, ia para cima, não tinha essa, sabe, prática em tudo que ela fazia. E às vezes isso dava o ar dela ser muito seca, porque ela nem tinha tempo para isso, amigão. Ela era uma mulher solteira, ela vivia, cuidava de 5 filhos. Meu pai ajudava financeiramente, ajudava, mas ela que cuidava da casa, ela cuidava de tudo. Então, quando a gente deitava perto dela, todo mundo gostava de deitar perto dela. Quando a gente deitava perto dela, a gente sentia o carinho dela. A gente conversava naquele momento, quando ela ficava fazendo o crochêzinho dela, no quarto dela, vendo Maria do Bairro, vendo Maria Mercedes, vendo as novelas que ela gostava, a gente via um pouco mais da mãe carinhosa. Quando eu tinha 15 anos de idade, infelizmente recebemos a notícia de que ela tinha uma úlcera no estômago. Ela ficou muito mal, ela chegou em casa acabada. Ela só chorava, se trancou no quarto, ninguém entendia nada. Quando ela conseguiu sair do quarto, explicar pra gente, ela explicou para nós que úlcera era uma doença muito grave, que poderia gerar outras consequências. Depois dessa úlcera foi o divisor de águas para mim. Eu não conseguia mais ser o adolescente de 15 anos. Eu precisava ser o Valdir adulto, e daí eu fiz. Em 2002, ela, depois de ter feito a cirurgia, depois de ter se recuperado, ela teve uma recuperação ótima, ela viveu bem, ela viveu de uma forma totalmente melhor do que ela vivia, sabe? Fisicamente,
espiritualmente ela mudou muito, impressionante depois da doença, como que a pessoa dela melhorou, como que ela ficou mais confiante, como que ela ficou mais tranquila. Eu lembro um dia que eu peguei meu pagamento, R$ 50, 50 pila. Peguei R$ 10, falei, quanto que é pra você fazer a sua unha amanhã? Ela falou pra mim assim, R$ 10 por quê? Eu falei, toma. Ela, o que que é isso? Falei, pra você fazer a sua unha. Ela olhou pra mim assim e falou, obrigado filho, mas não precisa. Eu falei, precisa. Eu queria mostrar pra ela que tinha aqui uma pessoa pra cuidar dela. E essa pessoa era eu. Ela ficou muito feliz, ela ficou grata. Isso eu guardo com muito, muito, muito orgulho de mim da época. Porque hoje eu sei que foi legal, mas na época, pô, moleque de 16 anos, então isso pra mim foi maravilhoso. Depois eu comecei a trabalhar no Extra, então eu falei pra ela, eu vou assumir o seu convênio. Ela tinha um convênio que ela não abria mão. E eu falei, eu vou pagar o seu convênio. Meu salário é quase todo pro convênio dela aqui. Eu pagava bem demais, eu trabalhava. 2003 para 2004, infelizmente, ela começou a perder muito peso, começou a perder muita proteína no corpo, ela não conseguia recuperar peso. A minha mãe ela começou a ficar muito, muito, muito magra, começou a cair cabelo e a gente não entendia o porquê. E aí um dia eu tava no meu trabalho, meu tio me ligou e falou assim, olha, Gil, ela foi fazer um exame hoje e as notícias não são boas. O câncer tinha atingido a minha mãe. Uma cena que me machucou muito e dói até hoje lembrar foi que eu passei a janela assim do quarto da minha avó, minha mãe estava sentada lá na cama e ela, na hora que ela me viu, ela começou a chorar. E ela disse assim, ô meu filho, ela usou essas palavras, meu filho, o que eu menos queria que acontecesse, aconteceu. O câncer voltou. Foi um momento muito difícil, porque eu sabia o que estava por vir. Sabia não, eu tinha ideia, porque eu nunca tinha vivido. Os meses seguintes foram meses atrás de meses de muita tristeza. Ela ia muito ao médico, ela voltava, ela não conseguia recuperar o peso dela. Na época eu já tinha começado a fazer teatro, eu falava para ela que ela ia assistir uma peça minha, que tinha data para estrear, e ela falava que sim, que ótimo. E eu lembro que no Natal de 2004 para 2005, foi no Ano Novo, não foi no Natal, nós estávamos lá e ela chamou nós, os 5 filhos, não sei se estava todos, mas uma grande parte estava. E a gente foi até ela dar Feliz Ano Novo. Ela não levantou, ela estava na cama. Quando nós abraçamos ela, ela disse, este é o último ano novo que nós passamos juntos. Eu me lembro disso e isso me dói até hoje. Isso é algo que me deixa muito triste, porque de fato foi. Virou o ano, 2005, ela cada vez mais mal e eu começando a minha vida de ator, eu tinha uma peça para estrear e falei para ela, você vai na minha peça. E ela, não, eu vou porque ela tinha muito orgulho que eu comecei a fazer teatro e ela, não, eu vou, claro que eu vou na sua peça, que não sei o quê. Só que ela estava cada vez mais mal. Em julho de 2005 ela veio a falecer. Fui até o hospital, ela ainda estava internada. Consegui estar do lado dela nesses últimos minutos. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu não soltaria a mão dela nunca. Depois daquele dia que foi o divisor de águas, que eu tinha 15 anos, eu prometi que jamais eu ia soltar a mão dela. E eu não soltei. A minha mãe morreu nos meus braços. Eu falei as últimas palavras para ela. Eu falei o que ela precisava ouvir. Deus me conduziu. Sou muito grato a Deus por ter estado com ela até o último instante da vida dela. E Deus conseguiu me dar as palavras certas para poder falar para ela no momento certo, para ela poder ir em paz. Eu fechei os olhos dela. Ela morreu nos meus braços. Isso me doeu muito durante muitos e muitos anos. Isso me doeu muito. Eu trabalhava no Extra, eu tive que pedir as contas na época porque eu não conseguia. Eu fazia curso de inglês na época, eu não conseguia mais estudar. Isso me afetou muito. Eu fechava meus olhos e lembrava dela. Eu trabalhava no Extra de madrugada e eu lembro que tinha as músicas que ficavam passando no ambiente. Quando tocava a música do Roberto Carlos de madrugada, eu me lembro que eu tinha que sentar porque eu não conseguia respirar. Não era dor emocional. Eu sentia o meu coração doer. Porque foi muito difícil essa trajetória dela, esses 1 ano e meio, 2 anos de câncer. E foi uma parada que
me ensinou muito, mas também me derrubou bastante naquela época. Eu não queria fazer um vídeo triste desse jeito. Eu não gosto de ficar pensando nisso. Eu gosto de pensar nisso sozinho, não compartilhar com as pessoas, porque eu não gosto de deixar ninguém triste. Eu tô fazendo esse vídeo pra você, que ainda tem a sua mãe. Eu tô fazendo esse vídeo pra você que ainda pode fazer diferente. Não deixa as coisas acontecerem dessa forma. Não deixa você perder a sua mãe para poder lembrar das coisas. Hoje, depois de 15 anos, eu tento lembrar os gritos da minha mãe, que eu tanto odiava. Eu fecho os olhos e tento relembrar ela gritando comigo. Eu fecho os olhos e tento relembrar ela acordando de manhã, derrubando as panelas que eu odiava. Sabe o que você aprende? Que aquilo não importa. Quando você ouvir a sua mãe falar com você, mesmo que você não concorde, mesmo que esteja com raiva, agradece a Deus. Se a tua mãe precisa de você, abre os braços para ela. Se a tua mãe é idosa, se a tua mãe está passando por algum tipo de problema de saúde, que ela dependa da sua atenção, dê a atenção que ela precisa, para você não ficar arrependida depois. Como que eu não ia fazer isso pela minha mãe? A minha mãe não desistiu de mim. A minha mãe, ela viveu sozinha durante todos os anos que separou do meu pai. Ela não queria arrumar ninguém por conta dos filhos. O mínimo que eu devia a ela era me doar para ela. Foi o que eu fiz. Aquele caderno de música, eu tô louco para achar, mas eu acho que não existe mais. Mas eu daria tudo para encontrar esse caderno de música de novo para deixar guardado para mim. Você vai perceber que o que importa mesmo são esses pequenos detalhes que você não tá nem aí. Mas quando você perde, você fala, putz, cara, por que eu não fiz melhor? Por que eu não fui melhor? E há uns 2 ou 3 anos eu encontrei dentro de um livro algumas cartas escritas à mão que ela fez, uma carta para cada filho. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ela relatou que o amor que ela sentia por mim era diferente dos outros irmãos. Não melhor nem pior. Ela não sabia descrever o que ela sentia por mim. Se você tá com algum problema com a sua mãe, conversa com ela. Não deixa passar. Você não sabe o dia de amanhã, cara. A vida, ela faz assim, ó. Sabe aquelas edições de vídeo? É assim. Eu tô feliz que eu fiz tudo que eu podia. E você, cara? E você, moça? Você tá fazendo tudo que você pode pelo seu pai, pela sua mãe? Será que sua mãe tá precisando mais de você do que você tá dando? Será que é justo você não ter paciência com a sua mãe? Ninguém tá falando que é fácil. Mas você precisa ser forte. Você precisa ser paciente. É o mínimo que você faz para poder pagar o que sua mãe fez por você. Porque quando ela precisou ser paciente com você, ela foi. Não vou nem pedir para vocês compartilhar, dar like. Esse não é o intuito. O intuito é você assistir e você absorver alguma coisa de bom. O que depender de mim para passar coisas boas para as pessoas, eu vou fazer. Se esse vídeo foi bom para você, eu agradeço. E agradeço primeiramente a Deus desde já por ter feito a diferença na sua vida. Deus abençoe vocês grandemente. Cuidem dos pais de vocês. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow.